Você já teve dificuldades para tomar decisões importantes? Ou já se sentiu inexperiente para a tomada dessas decisões? Muito bem, meu nome é Rodrigo Carvalho da Mata, sou professor de engenharia, mestre e doutor em engenharia de estruturas e quero contribuir com você nessa tomada de consciência e aprendizado quanto às oportunidades de trabalhos no ramo da engenharia. Muito bem, pessoal. Recentemente eu tenho tido algumas demandas e até mesmo tenho um testemunho para relatar. Um certo final de semana, estava em lazer com amigos e familiares e um aluno entrou em contato e falou: professor, preciso ir ao seu encontro para conversarmos, uma coisa muito urgente. Eu fiquei preocupado, né? Pensei que era alguma coisa mais terrível do ponto de vista de acidentes, ou mesmo de alguma falha de estruturas que gerou um grande prejuízo. Muito bem, eu acabei entrando em contato com esse rapaz, a gente conversou posteriormente e era mesmo algumas situações de relacionamentos de trabalho e relacionamento ético junto ao conselho. Muitas das vezes, mas pela sua simplicidade, gerava ali pouca demanda e perigo mesmo do relacionamento, da dificuldade, da possível tendência também de alguma penalidade junto ao conselho. O que eu comecei a avaliar? Eu comecei a perceber que as pessoas, devido à sua inexperiência profissional, começam a ter uma série de dúvidas, que muitas das vezes falta ali uma pessoa mais experiente, mais velha, muitas das vezes para gerar essas informações relevantes. Mas algumas coisas eu comecei a fazer um levantamento. Por exemplo, quando eu vou tomar alguma decisão, a principal relação que eu tenho é a capacidade que eu tenho para levantar custos e valores para a tomada daquela decisão. O que significa isso? Levantar custos e valores significa levantar o risco daquela decisão específica. Então, quando eu vou comprar um terreno, quando eu vou fechar um negócio, assinar um contrato, a primeira situação que eu avalio: será que vale a pena o risco? Será que o risco desse negócio, da contratação do possível advogado, um processo que pode demandar, vale a pena a exposição? Será que vale a pena se expor nesse negócio? Essa é uma das características fundamentais para a tomada de decisão. Muitas das vezes a nossa inexperiência faz com que a gente abrace causas que não são nossas, abrace causas que possam gerar demandas futuras. Então isso é muito importante, na qual a gente tem que avaliar. Nós temos que ter também uma capacidade de medir os riscos envolvidos. Como eu falei para vocês, o risco financeiro são valores, orçamento. Quanto custa, por exemplo, eu ter que reforçar todo esse edifício porque eu fiz um projeto de estruturas e errei. Imagina isso. Às vezes é toda a sua economia que você fez ao longo da sua vida. Muito bem. E essa situação de medir esses riscos também leva em consideração a sua exposição profissional, o seu nome em si. Muitas das vezes é até confortável. Você fala: olha, infelizmente, diante desse cenário, não é conveniente eu executar esse serviço. E muito obrigado pela oportunidade. Essa é uma situação muito importante, pessoal, porque às vezes nós somos também chamados para realizar atividades que não são éticas. Isso acontece. Já aconteceu muitas das vezes, o rapaz passar assim uma mensagem, ou mesmo me ligar: professor, quanto é que você cobra para tirar a ART desse serviço? Aí eu falo: olha, esse serviço custa tantos mil reais. Não, professor, você não entendeu. Eu quero só que você assine o serviço. Aí eu respondo: para eu assinar o serviço, eu preciso realizar o serviço. Então, essa situação, pessoal, é uma situação, por mais que seja corriqueira, quem é engenheiro e arquiteto sabe o que eu estou falando, tem um preço ético muito alto. Muitas das vezes eu posso gerar demandas no conselho e eu ter que responder isso posteriormente.
Professor, mas já fiz isso, já tive uma situação mesmo pela necessidade e mesmo por uma condição momentânea do mercado, eu tive que me vender meu nome. Assinei, sou responsável técnico da empresa, sou responsável técnico de uma obra. Tá? Isso é um dos principais problemas que nós atuamos e vemos no Conselho Regional de Engenharia aqui da cidade, do estado de Goiás. Tá? Então, vem muitas das vezes o engenheiro recém-formado e fala, nossa, eu assinei, mas eu não sabia, e gera demandas de processos éticos, né? Podendo chegar até o ápice, que são 3 medidas. Uma primeira é uma advertência junto ao conselho, a próxima advertência pública com publicação em diário oficial, e uma terceira seria uma suspensão, e uma quarta, a última, seria o desligamento e a perda do registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Isso também acontece no CAL. Nesse ponto de vista, pessoal, a inexperiência profissional, muitas das vezes, é necessário que a gente busque pessoas experientes para tomar decisões. Isso é normal, pessoal, muito normal. Nós, rotineiramente, nós temos pessoas mais velhas, que possam, mais velhas profissionalmente, que possam nos orientar. Isso, atualmente, nós denominamos de mentoria. Mentoria, muitas das vezes, é aquela atividade de orientação de um profissional mais velho, mais experiente, muitas das vezes mais capacitado, na qual vai te direcionar no caminho que se deve andar. Me recordo uma situação recente de um ex-aluno de me ligar e falar, professor, só tenho a você a recorrer, não conheço outra pessoa que possa me ouvir e me receber. Isso me marcou muito. Só tenho você. E eu comecei a perceber que, na verdade, a minha atuação profissional como engenheiro civil, como consultor sênior e também como professor, abrem as portas e as pessoas se aproximam de mim. Mas isso é limitado, é óbvio, com o meu tempo, é limitado pela proximidade, a pessoa ter me conhecido anteriormente no curso da graduação, ou na pós-graduação, ou nas palestras no CREA, nas outras palestras que a gente sempre desenvolve. E isso gera uma forte demanda para a expansão. Esse canal tem esse objetivo principal, tanto o Instagram quanto o YouTube, para que vocês possam ouvir tudo aquilo, aquelas angústias que eu recebo dos meus ex-alunos e também de engenheiros, né, de profissionais, e as minhas também, de modo que eu possa compartilhar com vocês. Nesse cenário, pessoal, essas soluções, essas orientações são de fundamentais importâncias para a relação entre profissionais. Recentemente, outro testemunho muito gratificante, eu tenho trabalhado com um ícone da engenharia no Brasil, uma pessoa que desenvolveu uma grande empresa, e essa empresa teve uma queda muito grande em 2003, 2002, que foi a construtora Encol. O ex-dono da Encol, o engenheiro Pedro Paulo de Souza, ainda vivo, eu tenho a grata satisfação de prestar serviço para ele, ser consultor de dos negócios que ele tem ainda na construção civil. Pedro Paulo de Souza, numa das últimas conversas que tivemos, ele falou assim para mim, Rodrigo, eu estou à sua disposição para te orientar, para tomar decisões. Então eu tenho uma mentoria de um super engenheiro, dono de uma construtora desde 1963, que foi uma das maiores da América Latina. Então essa relação, pessoal, da inexperiência, muitas das vezes a minha capa de ser professor, mestre, doutor, com 14 anos de formado em engenharia, com milhares de projetos executados, milhares de unidades habitacionais executadas, isso faz com que eu me sinta ainda a necessidade de buscar conhecimento e buscar experiência. E não só conhecimento e experiência, buscar informações daqueles que detenha, seja outras áreas,
mestres e doutores advogados, mestres e doutores contadores, mestres administradores, pessoas capazes para me orientar na tomada das minhas decisões, das minhas obras, dos meus negócios, dos meus contratos. Isso é muito importante para a nossa vida profissional. Então, por fim, relato a vocês que a inexperiência profissional é um dos grandes entraves que nós temos para adquirir grandes oportunidades. E aquela aparência de boa oportunidade, muitas das vezes pode ser problemas. Por isso que eu preciso ter orientação e tomar decisões com base de orientações mais fundamentadas, com bases sólidas. Muito bem, pessoal. Meu nome é Rodrigo da Mata e eu quero proporcionar a você a oportunidade de adquirir conhecimento e habilidades para que você possa conquistar o melhor trabalho, o melhor serviço, o melhor emprego. Muito obrigado e até a próxima.